Bem-vindo, Paulo Gaspar, ao CTC. Hoje o show é com você, então se apresente e faça seu show. Obrigado, Fábio. É uma honra estar aqui com vocês. Eu sou o Paulo Gaspar, arquiteto, 60 anos de idade, e fui eleito pela primeira vez agora como vereador aqui de Campinas, no ano de 2020. Estou no último ano de mandato e hoje eu vou compartilhar com vocês aí a nossa experiência nesses pouco mais de 3 anos, que foi muito aquém das nossas, muito além, não aquém, das nossas expectativas, né? A produção nossa foi muito grande em termos de projetos, indicações, requerimentos e parcerias com o projeto, com o Poder Executivo, inclusive, né? Apesar de nós não sermos da base do governo, não consideramos ser nem oposição e nem da base, a gente faz uma oposição consciente, a gente apoia projetos do governo que são bons, então a gente tem uma postura independente, né? E nesses 3 anos a gente tentou ser um parceiro do governo, a gente propôs muitos projetos. A gente tem aqui, antes nos bastidores que a gente conversou, dois colaboradores aqui muito bons, que compartilham com a gente o trabalho no gabinete. E então, além dos 4 assessores que eu tenho muitos colaboradores, como a Gisela, Alexandre, que a gente estava conversando aqui nos bastidores, e muitos outros, né, que ajudam a gente ter um resultado positivo. A Gisela mesmo, que a gente estava conversando aqui, ela não é assessora, mas como advogada ela auxilia bastante em vários projetos, a gente protocolou mais de 100 projetos aqui na cidade, e nessa área específica de urbanismo, a Gisela é expert, porque ela é servidora pública licenciada e tem muita experiência, então é importante fazer essa ponte do legislativo com o executivo, e a gente foi trabalhando junto, inclusive autores de projetos de lei que o próprio executivo, o próprio prefeito apadrinhou, né, como se fosse dele. Então, da mesma forma, a gente fica feliz, porque não só com os nossos projetos legislativos, mas também com aqueles que são apadrinhados, que a gente fala, né? Pelo fato de a gente não ser da base do governo, a gente tem muita dificuldade de aprovar projeto, uma pelos ciúmes dos outros 32 vereadores da Câmara, comigo ao 33, existe não só o ciúmes pessoal, mas o ciúmes partidário, porque o Partido Novo, ele é um partido ideológico, ele tem bandeiras, ele tem cláusulas pétreas, que muitas vezes, ou diria na maioria das vezes, bate de frente com o modus operandi da administração, o que a gente conhece aí como velha política, né, com a velha forma de fazer a política, os velhos vícios, né, os privilégios, a falta de transparência, os projetos que combatem corrupção, tudo isso a gente tem muita dificuldade em aprovar, e tem matérias também que são específicas do prefeito que a gente não pode entrar na prerrogativa dele. Mesmo assim, a gente fez vários projetos nessa linha, no sentido de provocar a prefeitura, porque ela não tem feito o papel dela em muitas áreas, né? Então, um exemplo disso são os projetos na área de urbanismo, que deveria ser uma prerrogativa exclusiva do executivo, ele não faz, e aí eu, como vereador, protocolo na Câmara para fazer aquela pressão, provocação. Então, a maioria dos projetos nossos que não são aprovados, dos mais de 100, a gente teve uns 15 que foram aprovados aí, inúmeras indicações e requerimentos nossos foram atendidos, parcerias e outros projetos que foram adotados pelo governo. Então, eu diria que o nosso rendimento aí foi em torno de 20%, que eu considero uma baita vitória, né? A minha expectativa era de 10% aí de meta de sucesso, e a gente dobrou a meta, né? Como diria a nossa ex lá, famosa. E então a gente está muito feliz com o desempenho no mandato, né? Nesse último ano, por ser ano eleitoral, as discussões começam a ficar mais acaloradas, os embates começam a ficar mais diretos, né? E esse ano, então, tende a ser um ano atípico no sentido de que as coisas começam a sair um pouco do controle, a base do governo começa a retalhar descaradamente e ostensivamente os nossos projetos, as nossas iniciativas. A gente é obrigado a revidar no sentido debatendo
e às vezes denunciando até as votações absurdas, né, que acontecem lá, como, por exemplo, semana passada eu tentei abrir uma comissão para política de limpeza urbana. Todo mundo sabe que contrato de lixo é um dos mais problemáticos em qualquer cidade, tem altos índices de corrupção, sem falar da ineficiência e da incompetência. E aí, simplesmente, o governo bloqueou, né? E aí eu fui obrigado aí nas redes sociais de dizer quem foram os vereadores que foram contrários, a pressão que eles sofreram para não aprovar a comissão. Aí começa a vir os projetos que, na linha da transparência, que eles vão lá e simplesmente, para retaliação, ou derrubam numa comissão de legalidade antes de ir para o plenário, ou derrubam no plenário, e aí agora eu estou começando a ir para a rede social e colocar o nome de cada um desses vereadores. Então, a temperatura está subindo bastante aqui nesse ano eleitoral, mas faz parte do jogo, e o importante é a gente, desde o começo do mandato, é você entender o seu tamanho dentro dessa máquina chamada Poder Legislativo e também o Poder Executivo, que trabalham paralelos em conjunto, e normalmente o Poder Legislativo ele é subserviente, ele é a gente chama de o puxadinho da prefeitura. Isso acontece aqui em Campinas e no Brasil inteiro. A base do governo, por exemplo, aqui são 33 vereadores, temos 26 da base. Então, eles aprovam o que eles quiserem, eles reprovam o que eles quiserem. Aí você tem 6 da oposição, que é PT, PSOL, e tem nós, sozinhos ali, isolados, né? E por incrível que pareça, a maioria dos projetos que a gente tem apoio é da oposição, né? Porque a base retalha o nosso trabalho de combater privilégio e corrupção, e aí, por incrível que pareça, é a esquerda que acaba votando a favor dos nossos projetos e também ajudando nas narrativas anticorrupção e de transparência, por incrível que pareça. Talvez até porque eles acreditam que, bom, não vai aprovar mesmo, então vamos fingir de conta que a gente defende isso, né? Porque se eles fossem governo, a coisa mudaria de figura. Mas, independente de partido, de ideologia e tudo mais, é sempre importante a gente tentar não levar nada para o lado pessoal, sempre fazer um trabalho na linha da ideologia mesmo, de defender as suas ideias, princípios, e defender os bons projetos, né, as boas ideias, o que for bom para Campinas, o que for bom para a cidade, independente de ser da oposição ou do governo, a gente apoiar sempre, né? E aí, cada um vai ter que entender, conhecer o território que ele está atuando, é um campo minado, se você não tomar cuidado, você sofre retaliações de todos os tipos, de todas as formas. Você não pode ter telhado de vidro, você não pode escorregar, porque como você, eu falo você, sou eu, no caso, como eu sou sozinho ali, sem apoio de ninguém, então qualquer escorregadinha, qualquer coisa errada que a gente fizer, qualquer erro no passado, os caras vão levantar a tua vida e vão guardar na manga para quando eles precisarem usar contra você de alguma maneira, né? Então, quando você entrar no jogo do legislativo, você precisa saber o teu tamanho dentro dessa estrutura toda, com quem que você vai comprar briga ou não. Se você resolver passar 4 anos quietinho ali na sua, não incomodar ninguém, você vai ficar de boa ali 4 anos. Agora, eu sou um vereador combativo, que gosto de questionar tudo e gosto de mexer na água parada e querer realmente ir na raiz dos problemas, aí, logicamente, o meu dia a dia é cheio de embates, tento levar sempre na base do respeito, da boa relação, mas às vezes não é possível, não da nossa parte, mas são forças das circunstâncias, e aí você tem que estar pronto para esse tipo de embate e saber até onde você pode ir, o tanto que você pode ir, forçar a situação, pressionar, né? Então você tem que ter. Com o tempo você vai aprendendo, né? Então você começa sempre de forma cautelosa, com o tempo você vai aprendendo que você pode dar um passinho a mais, você pode falar uma coisa a mais. Hoje, no último ano de mandato, eu me sinto bem à vontade, assim, porque eu conheço bastante o território, sei quem é quem no jogo, sei quais são as estratégias, então a gente, com essa habilidade toda que você vai conquistando com o tempo, você vai ganhando confiança, você vai aumentando o tom,
a pressão vai subindo, e aí, logicamente, a tua visibilidade enquanto vereador, enquanto partido, principalmente, né, porque a gente está sempre com a marca do Novo na frente da gente, né, então a gente tem que estar sempre pensando que nós somos responsáveis por fazer com que essa marca Novo seja um referencial de boa política em todos os sentidos, né? A gente tem que se orgulhar de todos os deputados, senador, governador, prefeitos que a gente tem, inúmeros vereadores, dezenas de vereadores no Brasil todo, e a gente tem um nome a zelar. Somos um partido ideológico, né? Então, quando alguém qualquer mandatário faz qualquer coisa questionável no Brasil inteiro, sobra para a gente aqui. Então, o vereador lá do Rio Grande do Sul fez um negócio ali, tem nego no meu zap aqui na hora seguinte me perguntando por que o cara fez aquilo outro e por que eu não faço aquilo ou deixei de fazer, enfim. Então, esse comparativo, né, a nível de Brasil, em relação à conduta de todos os mandatários do Novo, se torna meio que uma referência única, né? Então, tudo que o Marcel Van Hatten faz, que a Adriana Ventura faz, que o Zema faz, que o Paulo Gaspar faz e outros mandatários, se destoar alguma coisa que eu falar desses caras que eu falei, eu vou ser confrontado tanto pelo partido, pelos filiados do partido, quanto pela opinião pública, porque essa marca Novo, esse jeito de ser novo, essa ideologia, ela já meio que impregnou o debate político, né? Então, sempre tomar bastante cuidado para a gente falar em consonância, né? Tá na mesma energia, tá alinhado, né? Com o discurso que ocorre a nível nacional. E claro que tem as pautas a nível pessoal, que aí ninguém foi você que tomou uma iniciativa. Por exemplo, anteontem, domingo, eu coloquei um meme meia-noite, que eu ia para a manifestação lá do dia 25. Foi uma iniciativa minha, não construí o partido não tinha lançado nenhuma iniciativa nesse sentido. Pode ser que amanhã, eu não tenho acompanhado hoje ainda as redes, mas pode ser que depois o partido também vai lançar uma ação parecida, ou não, ou vai deixar os mandatários à vontade, como aconteceu inúmeras vezes, né? E já teve situações também que eu fui questionado pelo próprio partido e falou assim, vereador, o que você está fazendo aí em Campinas? Está tendo uma baita repercussão aqui, isso aí não está cheirando bem, e aí a gente tem que se explicar. E muitas vezes a notícia chega lá do outro lado do Brasil de uma forma totalmente distorcida, e aí a gente tem que, graças a Deus, sempre já aconteceu várias situações nesse sentido, mas depois sempre a gente acaba se entendendo e as coisas ficam claras. Então, assim, eu vou deixar mais para vocês perguntarem agora, porque se deixar a gente fica falando horas aqui e é muito vasto, né? São muitas coisas, são muitas frentes, e eu vou acabar não sendo objetivo nas minhas colocações. Então, acho que eu dei um panorama que, nesses anos de mandato, estamos satisfeitos com o que a gente rendeu, com os resultados, a gente percebeu que os filiados do Novo, os seguidores, as pessoas que acompanham o nosso trabalho, estão satisfeitas, recebemos algumas críticas, às vezes, no meio do caminho, que é normal, críticas construtivas, então a gente está bem satisfeito com o desempenho do mandato, e a gente espera aí, nesse ano, ir para uma reeleição, é o caminho que está desenhando para a gente, e continuar com esse trabalho do Novo Campinas e esperar aí que o Alexandre e outros colegas devemos ter um candidato a prefeito, anunciado brevemente, e se a campanha decolar, a gente pode ter a possibilidade de fazer 2, 3 cadeiras, então a gente está muito animado, otimista para os próximos dias aí, que serão decisivos para a nossa campanha esse ano. Então, fico à disposição de vocês aí para as perguntas. Você está mudo, Fábio. Exatamente. Muito obrigado. Legal. A gente vai abrir as perguntas agora. Como que vai funcionar? Coloque a sua pergunta no chat aqui, aí eu vou abrir a sua câmera para falar com o vereador, você mesmo, pessoalmente, faz a pergunta para o vereador. Então, quem se pronunciar no chat, a começar agora pela Gisela. Gisela. Então,
Vamos lá. Eu já estava preparando a segunda pergunta. Então, vereador Paulo Gaspar, eu queria saber, assim, na sua opinião hoje, né, o que seria prioridade aprovar ou focar em matéria de política habitacional na cidade? Assim, qual é o aspecto? Bom, é uma pergunta. Se quiser desligar o som, não sei, também um chiadinho. Ah, isso. É, assim, é bombástica essa pergunta, porque mexeria em tudo, né? Praticamente tudo, porque é um caos a legislação urbana de Campinas. A Gisela participou dentro da administração, Secretaria de Planejamento, fazendo as leis, plano diretor. Então, você Gisela, sabe muito bem do que eu estou falando. E a primeira coisa, se a gente pudesse fazer isso, seria rasgar essa legislação e fazer outra, né? Que é caótica, burocrática, ineficiente, absurda, todos os modos possíveis. Então, a gente tem um time de arquitetos aqui muito bom na cidade, pessoas que participam do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, vários arquitetos, urbanistas e também agrônomos e outros engenheiros, e a gente faz um debate muito grande aqui em Campinas. Eu criei uma frente parlamentar de legislação urbana com esse foco de rever toda a legislação urbana, rever o plano diretor de Campinas, que deverá ser debatido agora a partir da próxima gestão. E então começaria por aí, mas como é um tema que depende exclusivamente do Poder Executivo conduzir, nós, dentro do Legislativo, não podemos conduzir por conta própria, né? Dentro da nossa alçada legislativo, trabalhamos junto aí com a Gisela também a legislação da habitação de interesse social, que aqui nós temos a Coab Campinas, que faz um excelente papel em relação à regularização fundiária, que legalizar as áreas de invasão aqui na cidade de Campinas, mas, por exemplo, você dá o título a posse do terreno, mas não reconhece a propriedade que está em cima dele, né? Nós precisamos fazer, a Gisela também auxiliou um outro projeto que está correndo na Câmara, que é você legalizar essas propriedades no âmbito de cartórios, né? Você liberaria do Habite, por exemplo, porque não existe legislação que aprove esses imóveis, né? Eles estão totalmente fora da legislação edilícia atual. Então, a gente precisa criar uma nova legislação para habitação de interesse social, que é mais da metade da cidade hoje, que está totalmente ilegal, né? Então, dentro da legislação atual, metade da cidade não se enquadra. A gente precisa criar uma nova legislação. Só que esse projeto nosso de liberar para fins cartorários já daria uma destravada absurda, já faria com que acabasse os contratos de gaveta e os seus proprietários pudessem valorizar suas propriedades, isso incrementaria a economia, daria um baita de um empurrão aí na economia da cidade. Isso é um dos vários projetos, né? E a gente tem outros aí na linha de adaptação de interesse social e principalmente da locação social, né? A gente tem uma crítica muito grande à política habitacional na cidade, ou à ausência dela, porque hoje, basicamente, todos os empreendimentos imobiliários eles dependem de financiamento da Caixa Econômica, então a Coab acaba exercendo um papel de imobiliária apenas, ela não tem, como antigamente você tinha o BNH, o CDHU, que você financiava essas casas, né? Então, isso é uma verba que vem da União e do Estado. O município não tem verba para isso, né? Então, hoje ele simplesmente aprova os projetos lá, que é uma lei boa que a gente fez aqui, deixou uma lei bem bacana para aprovar projetos de interesse social, tiramos da mão da prefeitura para colocar na mão da Coab, isso desburocratizou bastante e trouxe contrapartidas para a Coab, só que esse dinheiro da contrapartida está muito mal usado, na verdade ele está parado, né, porque esses imóveis que a Coab recebe contrapartida, ela vai colocar no mercado para vender, então desvirtuou o objetivo da lei, e agora nós vamos tentar corrigir, fazendo uma outra lei para que essas contrapartidas venham em pecúnia. Esse dinheiro que vai entrar, ele deve servir para financiar a locação social na cidade, que é urgente, que serve não somente para dar dignidade para as pessoas que estão com dificuldade de adquirir uma moradia, então você vai dar o direito de morar, não o direito de propriedade, como também ocupar os vazios urbanos dos grandes centros, aqui no caso de Campinas, como todos os grandes centros, você tem os vazios urbanos
os imóveis abandonados, né? Você tem mais imóveis abandonados hoje, o dobro, na verdade, do que pessoas na fila da Coab que estão precisando de moradia. Então, é um caos urbano que nós precisamos começar do zero, mas dentro da nossa alçada legislativa, a gente propôs vários projetos aí que, infelizmente, ainda não conseguimos aprovar, mas está servindo para pressionar a política habitacional da cidade, e nisso a prefeitura e a Coab estão sendo obrigadas, para não passar vergonha, né, a correr atrás disso e elas fazerem, porque elas não fazem, o vereador propõe e eles não deixam aprovar, fica pior. E a gente vai para a tribuna, vai para a imprensa, a gente denuncia, então eles estão sendo obrigados a se mexer, então nesse aspecto a gente está ajudando muito a repensar a habitação, principalmente interesse social na cidade. Sem falar de plano diretor e dos macro planos que a gente tem para Campinas, que se eu começar a falar, você sabe, Gisela, a gente vai ficar aqui horas falando. Pode falar, Assunção. Tira no mudo e pode falar. A minha pergunta foi referente ao projeto de lei que você fez. Primeiro, parabéns, né, Paulo Gaspar? Só aumenta um pouco o áudio, só fala um pouco mais perto que o seu áudio está baixo, tá? Melhorou? Estou ouvindo. Eu? Ouvi, mas não, você não fez a pergunta ainda, né? Estou ouvindo. Estou ouvindo. Fábio, Pode falar. tá me ouvindo? Eu não estou te Sim. ouvindo. Bom, a pergunta, em primeiro lugar, parabéns, como eu te falei, né, pelo seu trabalho aí em Campinas. Eu queria te perguntar qual é o projeto de lei que você tem orgulho de ter feito perante o plano diretor para o município de Campinas. Bom, o plano diretor ainda não é ainda é uma discussão que não começou aqui em Campinas, mas a gente tem feito vários projetos nessa linha, né, de rever a legislação. Eu acredito que o melhor deles tem sido não basicamente um projeto, mas uma iniciativa, uma frente. Está todo mundo ouvindo ou só a Assunção que não está ouvindo? O nosso áudio está normal. Acho que está com um problema com o áudio da Assunção só. Tá, então eu vou continuar falando. A frente que a gente propôs aqui em Campinas para criar uma associação das empresas do ramo da construção, dos negócios imobiliários, para que a gente contratasse consultorias para propor uma agenda de longo prazo para Campinas, e isso, inclusive, serviria para pautar eleições. Se a gente tivesse uma agenda para os próximos 50 anos para Campinas, esse ano, por exemplo, se ela já estivesse pronta, a gente pautaria os futuros candidatos a prefeito, quem apoiaria essa agenda. Então, porque se a gente ficar esperando do Poder Executivo essa iniciativa de uma agenda de longo prazo para a cidade, ela nunca vai acontecer. Então, é importante que a iniciativa da sociedade civil tome essa iniciativa, né? Nesse sentido, a gente ficou aí 2 anos, basicamente, trabalhando essa ideia, e agora ela começa a criar um embrião dentro da própria administração municipal, devido a que a própria sociedade civil colocou muitos obstáculos para fazer essa frente desse trabalho, por medo de represália, por perder as regalias que cada um já tem, de trocar o certo pelo duvidoso, porque é uma mudança de paradigma. Então, que seja do Poder Executivo, começando de uma forma embrionária, e isso já está acontecendo dentro da administração, começando a criar essa agenda de longo prazo. E isso a gente já começou as tratativas com algumas consultorias para começar essa contratação, licitação desses planos, que vai começar por um plano de desenvolvimento estratégico de longo prazo para Campinas. Isso implica em você estudar as vocações de Campinas no curto, médio e longo prazo, vocações locais, regionais, nacionais e internacionais, você vê quais são as demandas da cidade, você traçar planos e metas para onde você quer ir, você traçar metas orçamentárias até onde você pode ir, e isso tudo vai servir para a gente embasar todos os planos que terão que vir mais adiante, como os master plans, né, que a gente tem que fazer para a cidade como um todo, e que vai servir de base para um futuro
plano diretor da cidade. Enquanto a gente não tiver esse plano estratégico, qualquer mudança no plano diretor vai ser parcial, vai ser de visão curta, então é preciso começar a fazer esse trabalho pensando no longo prazo para que a gente possa embasar os futuros planos diretores de Campinas de uma forma eficiente, assim como Curitiba já fez há 60 anos atrás e nós ainda estamos aqui parados no tempo. Pode falar, Dalbert. Tira do mudo, Dalbert. Boa noite novamente, Paulo. Muito obrigado pela sua predisposição em nos atender. E a minha pergunta não é com relação à habitação estrutural, é mais de um outro ponto de vista. Eu sou formado em administração pública, tenho alguns trabalhos, etc. E sempre que eu me deparo com vereadores de outros locais, eu faço essa pergunta para poder saber o ponto de vista. Quando o vereador ou vereadora atende um munícipe e consegue uma consulta passando na frente da suposta lista ou suposta fila que existe dentro da Secretaria de Saúde, até que ponto você entende que esse vereador comete corrupção ativa? Essa é a primeira pergunta. A segunda no caso dessa incorrência, até que ponto também está sendo cometido a interferência entre os poderes? Não seria, a minha pergunta se baseia no fato de que o vereador ou vereadora, no meu ponto de vista, deveria cuidar para que todos fossem atendidos com celeridade, não apenas um cidadão. Qual a sua posição com relação a isso, vereador? Isso que você falou é o modus operandi no Brasil inteiro, é um atravessando a competência do outro e um não vive sem o outro. Vamos falar o português claro aqui. Como é que se elege um prefeito? Né? Os partidos, normalmente falando, né? Então o Novo veio para quebrar esse paradigma. Né? Os partidos se unem, eles têm vereadores, ex-vereadores, prefeito, ex-prefeito, o líder comunitário, junta todo mundo que quer ficar no poder. E elegem alguém. Escolhem um candidato e elegem. Quando esse cara entra, vem a fatura. Vamos lotear tudo. Então, os partidos, uma secretaria de um, secretário de outro, regional de bairro de um, de outro, tem vereador que manda mais que prefeito, por incrível que pareça. Então, dependendo do nível dessa negociação, digo o nível seguinte: se o candidato é fraco e ele depende exclusivamente dessa coligação para se eleger, ele não vai mandar nada na administração, vou falar assim. Se ele tiver uma boa base, mas mesmo assim ele precisar de uma coligação, ele vai ter mais poder de fogo para articular com a base dele. Então, nesse caso que você exemplificou, tem vereador que tem muito poder, então ele manda na secretaria, ele influencia nas decisões dos secretários. Então, está lá o secretário de saúde: ô, secretário, se eu sou um cara da base lá que tem muito voto, muita base, eu sou um vereador de 3, 4 mandatos, e eu tenho bastante voto dentro dessa coligação, então quero minha secretaria aqui, quero minha regional de bairro, e aí eu sou o xerife do pedaço. Aí eu nomeio, às vezes, o secretário que vai ser, ou não, pode ser o secretário que um outro partido nomeou. E aí eu chego lá e falo grosso com esse secretário: ou com esse diretor da secretaria: passa esse cara aqui na frente, quebra o galho para esse aqui, esse aqui é meu eleitor, tá, atende o cara aí. É corrupção, com certeza, ativa, né? Só que é o modus operandi, é assim que funciona toda a administração. É assim que esses vereadores da base, né, dessa coligação, fazem em todas as áreas, não só na saúde, principalmente na zeladoria. Esses vereadores, eles são donos de um território da cidade, não só de secretarias e só de autarquias ou só de empresa pública. Ele também é dono de um território da cidade, de um bairro ou de vários bairros, e ali eles acertam entre eles isso aí: isso aqui é meu pedaço, ali não é. Aí de um outro vereador que não é da base, que não é da coligação, que vai entrar ali para disputar território. Então o caldo vai engrossar. Então isso que você falou, infelizmente, é uma coisa que acontece rotineiramente, todos os dias, e que sim, é corrupção, mas que para eles é uma coisa normal e costuma não dar nada, porque ninguém denuncia, ninguém fica sabendo,
quando alguém fala ou é ameaçado. Então, o difícil no Brasil é isso, você provar e peitar o sistema, porque o sistema é bruto. Obrigado, vereador. Agradeço. Boa noite, arquiteto urbanista Paulo Gaspar, nosso vereador da cidade de Campinas. Vereador, em São Paulo existe o orçamento secreto nas emendas parlamentares. E você pergunta para o vereador, quanto você recebeu de emenda? Ele fica quietinho. Você pergunta, e os outros vereadores? Todo mundo fica quietinho. Ninguém fala nada. E para você conseguir informação, dá um trabalho danado. Tem que ir na Casa Civil, tem que mandar documento, não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá. Como funciona em Campinas? Você já teve acesso às emendas parlamentares? Você já recebeu 10 milhões de emendas parlamentares, tal como o nosso atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, quando era vereador? Onde você aplicou, né? Ou você ficou chupando o dedo? Porque eu sei que você é um vereador combativo, que você bota o dedo na ferida. Como é que é o seu tratamento? Te dão uma chupeta para chupar ou te dão 10 milhões para gastar? Obrigado, Jefferson. A primeira vez que a gente votou esse projeto em Campinas foi em 22. Não existia antes disso emenda em Campinas, né? Aí votou-se esse projeto na Câmara, eu fui o único vereador a votar contra, né, as emendas impositivas, e a minha justificativa foi que, bom, tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é que o vereador, como ele está mais próximo da população, ele tem um pouco mais, teoricamente, ele teria um pouco mais de conhecimento das necessidades reais daquele bairro, daquela região. Esse é o lado que daria para defender. O lado ruim é que você está tirando o dinheiro da prefeitura para dar na mão do vereador destinar, né? E para mim existe um problema de desvio de finalidade aí, porque quem executa o orçamento é o executivo, né? Mas fala assim, mas o deputado estadual e federal tem emenda parlamentar e isso é constitucional, ok. Apesar de eu ser contra, e eu acho que o Partido Novo também a própria razão de existir as emendas, né? A gente defende um pacto federativo onde o orçamento do município seja maior, ou seja, aqui em Campinas, vamos dizer, 15% da arrecadação fica no município, o resto vai embora, vai para a União, vai para o Estado, e volta uma merreca na mão de deputado federal e estadual. Então, é um dinheiro nosso que foi embora e volta em forma de pedágio, né, na mão de deputado, que é péssimo isso, mas melhor isso do que nada, porque o ideal é que ficasse metade da arrecadação no município, pelo menos, né? E aí a gente não precisaria de emenda de deputado nenhum, a gente administraria o nosso próprio orçamento. Infelizmente, o sistema é feito para não dar certo, justamente para ter pedágio, para empoderar os deputados aí, para favorecer o toma lá da cá e o troca-troca e a corrupção. Então, o sistema é feito para. Enquanto a gente não mudar esse pacto federativo, nós somos obrigados a aceitar a emenda de deputado. Agora, o vereador, você tirar um dinheiro da prefeitura, que já está aqui no município o dinheiro, eu vou tirar do Poder Executivo para dar para o Legislativo, não tem lógica isso, né? E aí a gente vai estar favorecendo ainda mais os vereadores que já têm um privilégio de ter um mandato durante 4 anos. O mandato já é uma propaganda para esse vereador, né? Então, assim, a dificuldade de um cara que está fora ganhar de um cara que está dentro da administração já é uma briga injusta, porque você tem o seu salário, você tem os assessores, você tem a propaganda do seu mandato que o cara não tem, né? Então já é difícil a renovação política. Aí você dá mais uma emenda que vai virar uma moeda de troca, né? Ó, vou destinar aqui para uma ONG X, vou destinar ali para o hospital, mas não sei quanto, vou destinar para compra de carro ali na instituição não sei de onde. Naturalmente você vai ter os votos de volta, né? Então você acaba dificultando a renovação política. Essa foi a maior crítica minha no sentido, sem falar da possibilidade de ter coisa errada aí no meio do caminho, né? Porque essas coisas a gente não pode dizer antes de acontecer, né? Então essa foi a minha crítica. Quando foi aprovado no ano passado, que foi o primeiro ano que valeu, 2023, eu tinha 2,5 milhões para cada vereador.
gastar, sendo que metade era obrigado a destinar para a saúde e metade para qualquer área que você bem desejar. A minha ideia era não aceitar emenda nenhuma e fazer com que a prefeitura mesmo continuasse fazendo o que ela já fazia, que é destinar orçamento. Mas eles falaram, não, se você não quiser, vai ser dividido entre todos os vereadores. Então, nós somos obrigados a empenhar essas emendas. Metade foi para a saúde, a gente destinou a maior parte para os hospitais municipais e para alguns outros hospitais que têm convênio com a prefeitura e instituições de saúde, né? E as outras, basicamente, eu utilizei para o ano passado, para cultura, assistência social e urbanismo. Já nesse ano, que vai entrar 2024, a gente aprovou pelo segundo ano as emendas e vai valer só para o ano que vem a destinação desse dinheiro, né? E também, da mesma forma, metade para saúde, planejamento, urbanismo, cultura e assistência social. Está sem som, Fábio. Agora o Paulo está sem som também? O Fábio está sem som, mas eu acho que é o Alexandre, né? Eu estou... Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Tá. Vamos lá, então, Paulo. A minha pergunta é muito simples, né? Qual o impacto você acredita ter a criação de um Instituto de Planejamento Urbano para o desenvolvimento da cidade? Bacana. Bom, a gente citou Curitiba, né, na outra fala minha, que foi um exemplo há 60 anos atrás e que impactou no desenvolvimento de Curitiba no que ela se tornou. Fora a criação do Instituto, quer dizer, o Instituto sozinho, ele não anda sozinho, precisa ter pessoas competentes, e lá eles tiveram o arquiteto Jaime Lerner, que foi 3 vezes prefeito e 2 vezes governador do estado, ou seja, teve continuidade de projetos e teve um ótimo gestor à frente desses trabalhos com uma visão que ele tinha de urbanismo, né? Hoje, 60 anos depois, implantar esse sistema em Campinas é um pouco temerário, porque o IPUC, lá de Curitiba, ele foi implantado na época do regime militar, né? Então, uma vantagem que o Jaime Lerner teve foi que as coisas que ele definia acontecia, porque não tinha muita discussão, não tinha muito debate, e era uma coisa vertical de cima para baixo. Então, a sorte que eles tiveram é de ter um cara competente, honesto, sério e com projetos excelentes. Mas se você botar na mão de um péssimo gestor, de pessoas incompetentes, com péssimas ideias, e você der muito poder para elas, como foi na época, corre o risco de você ter um grande problema de mau uso de dinheiro público e obras ineficientes, projetos ineficientes e tudo mais. Então, hoje é muito mais complicado a gente ter uma estrutura como eles implantaram lá. O ideal seria uma nova forma de governança, que é a forma transversal. Então, em vez de ser vertical, como foi lá, a transversal significa você ter participação do Poder Executivo e das instituições da sociedade civil, das empresas do setor, dos conselhos, das ONGs, ou seja, de todos os atores responsáveis por cada setor. Então, vamos discutir a revitalização do centro de Campinas. Então, você vai envolver arquitetos, urbanistas, engenheiros, parques e jardins, meio ambiente, mobilidade urbana, saúde, educação, segurança, assistência social. Você vai envolver uma série de atores aí, tanto do poder público quanto da iniciativa privada. E aí você vai iniciar um grande debate para você definir diretrizes que você quer, depois você vai estabelecer planos de alcance, para depois você definir projetos, master plans, para depois você criar uma legislação, que é o oposto do que é feito hoje, né? Então, a Secretaria de Urbanismo e Planejamento hoje quer fazer lá a lei do PIDS, por exemplo, que a gente está vendo lá na Unicamp. Primeira coisa que eles fazem contratam um master plan feito na Coreia, que
uma realidade totalmente fora do nosso universo e não fazem uma regionalização desse projeto para cá e já lançam uma legislação em cima disso, né? E aí depois vão fazer um debate com uma população que mora no local, ou seja, a forma atropelando processos e colocando uma coisa na frente da outra, num processo totalmente diferente, e feito à revelia e sem pessoas experts no assunto, coloca em risco você grandes recursos, você cria projetos ineficientes e aí você paralisa a cidade, porque você tem, quando você tem um projeto ruim como esse, o resultado, em vez de ser imediato, em 2, 3, 4 anos, você ter a realização daquele todo master plan, você vai levar 20, 30 anos para aquilo acontecer e totalmente a revelia dessa lei. Então, vai acontecer porque tem que acontecer, a cidade cresce e a dinâmica da cidade empurra, só que o problema é que vai acontecer de uma forma não planejada, né, que é tudo que a gente não quer. Então, o grande desafio precisamos criar uma estrutura? Precisamos. Qual vai ser o melhor formato, né? Então, como eu coloquei aqui, a gente pensou que o melhor formato seria criar uma associação de todas as entidades da sociedade civil para contratar consultorias, definir esses planos e aí fazer convênios com o Poder Executivo para executar esses planos. Ou seja, seria uma participação, uma administração transversal, né? E não uma forma como é hoje, que a gente conhece, que vai lá o prefeito, cria uma lei e vira lei e aquilo vai acontecendo e goela abaixo da população, né? Então, esse é um debate complexo que exige bastante debate em cima disso para criar essa estrutura, e uma vez criada, a gente precisa ter uma forma de gestão eficiente. Então, são grandes desafios, a gente não está acostumado com isso, é novidade para a gente, existem modelos de sucesso, como hoje, que acontece isso na cidade de Maringá, que é um outro modelo, diferente de Curitiba, mas que também dá sucesso, só que para cada cidade é uma realidade, né? Campinas tem 1.200.000 pessoas, tem um problema crônico, tem uma história, tem os problemas típicos de Campinas, vocações diferentes, então não existe receita de bolo, não existe fórmula mágica, o que deu certo para uma pode não dar para outra, a gente tem que encontrar a nossa própria fórmula. E a melhor forma disso é a gente debater exaustivamente com os atores, aquelas pessoas que realmente entendem do assunto, que são protagonistas, e trazer os cases de outros lugares que deram certo. E aí a gente chegar no meio termo, né? Então, são grandes desafios aí que a gente tem pela frente. Vamos a eles. Obrigado. Obrigado, meu Paulo. Vereador, eu vou contextualizar, utilizando uma fala sua. Você comentou que as emendas impositivas tiram dinheiro da prefeitura para entregar na mão do legislativo. Nós precisamos lembrar, e o senhor sabe disso, que o legislativo não gera receita. O dinheiro que mantém o legislativo vem do executivo. Nesse caso, utilizando esse contexto, partindo desse contexto, o senhor não acha que as emendas impositivas deveriam ser livres de 50% ser destinadas para a saúde, já que existe uma reserva de 15% da arrecadação dos impostos para a saúde no executivo? Porque aí poderia ser, a emenda impositiva poderia ser melhor utilizada para poder servir a população pensando no uso correto e na abreviação de comunicação entre o dinheiro público e a população? Eu acho que foi um desenho aqui feito pelos vereadores que criaram esse projeto, para não, vamos dizer, a demanda da saúde é um problema sério em qualquer cidade, né? Então sempre vai faltar dinheiro, nunca, você pode botar o dinheiro que for, nunca vai ser suficiente, né? Como essa demanda é muito grande e os recursos são poucos, hoje em Campinas 70% do orçamento da saúde é o município que banca, então a União e o Estado não ajudam muita coisa, então falta muito recurso para a saúde aqui, né? E é um dos grandes
calcanhar de Aquiles de qualquer prefeito, né? O dia inteiro se falando de problema de posto de saúde, de pronto-socorro, de hospital precário, né? Então, acho que a única forma deles conseguirem essa aprovação foi que, pelo menos, garantisse essa reserva de 50%, senão não teria acordo lá com o prefeito para sancionar essa lei. Acredito que seja isso. Mas essa lei ela foi sancionada através de uma emenda constitucional. O vereador, o deputado estadual, federal, não tinham como dar contra a emenda impositiva. Essa emenda que nós falamos é municipal, né? Eu acho que tem alguém dos com 20%. É municipal, que são 4% da administração, da arrecadação municipal, ela vai para o orçamento da Câmara, né? E eu não lembro o percentual, acho que é 1,2% da arrecadação, seria dividido pelos 33 vereadores para dar os 2.500 que eu falei, que seria o orçamento anual de emendas para cada vereador. E desses 2.500, metade seria para a saúde, né? Então, seriam as emendas impositivas, e diferente do que acontece em Brasília, além das impositivas, eles têm ainda aquelas emendas por fora, né? Que aí são as barganhas para aprovar projetos que eles recebem a mais, né? Isso no município, graças a Deus, não existe, né? Ela é impositiva, ela é igual para qualquer um, então mesmo eu que não sou da base do governo, que estou sozinho, recebo o mesmo valor do que o cara lá que está na base e tem 5 cadeiras do partido dele, o Novo só tem uma, a gente recebe o mesmo valor. Obrigado, vereador. Valeu. Ok, né, já estamos indo para os finalmente, tá? Então, quem quiser ir participando dessa parte final, para a gente ter um papo assim mais fluido, né? Aquela conversa mais, oi, tudo bem, tal, tudo mais. Eu só lançando uma pergunta final que me chamou a atenção. Você comentou sobre cerca de 100 projetos nesses quase 4 anos de mandato já, tá? 100 projetos, e até a Assunção fez uma pergunta que eu achei interessante, né? Qual foi o que você mais sente orgulho e tudo mais? E aí me vem algumas lembranças que geralmente os políticos, tá? De uma forma geral, e não as pessoas que realmente querem fazer a diferença, né? Eles gostam de fazer obras faraônicas, que gastam dinheiro e às vezes não resolvem um problema. A gente vê muita obra faraônica. E quando eu vejo alguém que faz várias obras, eu acho que não tem nenhuma obra faraônica, mas eu acho que deve ter muita obra que o senhor deve se orgulhar, porque se é 100 obras, é muita coisa que vai ajudar muita gente pequena, ou seja, não é algo que você quis aparecer, mas dessas obras, dessas coisas que você conseguiu realizar, se puder só citar algumas coisas que foram citar algumas coisas que foram mais impactantes, ou que geraram uma maior visibilidade, e até aquelas que ninguém ficou sabendo, mas que com certeza gerou alegria para as pessoas, não que nem hoje a gente vê os prefeitos fazendo recapeamento, porque isso todo mundo vê, mas ninguém está lá, né, cuidando do saneamento que ninguém vê porque é debaixo da terra. Né? Comenta alguma coisa sobre algum desses projetos, o que mais se destacou. Então, obras, ela é exclusiva do executivo, né? O legislativo não executa obras, né? Por mais que um vereador diga que, eu fiz uma indicação para fazer o asfalto, para fazer uma rua, para fazer uma praça, é nada mais do que uma indicação. Mas a obra quem faz é o executivo. Então, nesse sentido de obras, a gente não tem nada para dizer, né? Especial, não seria exatamente obra, mas os projetos, né? Desculpa. Boa. Então, os projetos mais relevantes que a gente fez, como Seguro Anticorrupção, como projetos estruturantes que mexem na administração principal, que tiram privilégios, que tira carro oficial de vereador, que tira uma série que traz transparência na administração pública e tira poderes para a corrupção. Por exemplo, a gente pediu concessão dos 25 parques públicos da cidade, né, porque está tudo sucateado. Então, você tem que passar isso para a mão da iniciativa
privada para administrar um parque público, né, da forma como deve ser, privatização de várias empresas estatais que a gente tem aqui, como a Sanasa, como a IMA, como a Endec, e são empresas que dão prejuízo, é cabide de emprego, é muito dinheiro que vai para o ralo, é fonte de corrupção, vira capital político para eleição. Então, as nossas propostas são sempre estruturantes, né? E, logicamente, elas não vão ser aprovadas nunca, porque não interessa para eles, né, abrir mão dessas galinhas dos ovos de ouro. Os projetos que a gente aprovou são de pouco poder de fogo, né? Vamos falar assim. Então, para você não contratar mais funcionário público e cometeu violência doméstica, ou segurança nas escolas, para você ter um trabalho de inteligência, de segurança para prever contra atentados nas escolas, como a gente viu que está acontecendo muito por aí, projeto para tirar plaquinhas você vai lá num restaurante, 20 placas na parede, a gente tirou tudo, tem só um QR Code, diminuição de papel na administração pública, ou tudo hoje tem que digitalizar, então a gente foi autor dessa lei, e várias outras nesse sentido, não são leis impactantes, né? A gente criou comissões para desburocratizar, a gente tem 50, a gente está tirando de circulação 56 leis obsoletas que não servem para nada, fizemos comissões para desburocratizar, para propor uma série de ações desburocratizantes para simplificar a vida do cidadão, comissão para a população de rua, para entender toda a política de atendimento à população de rua e propor soluções de fato, enfim, foram mais de 20 comissões aí que a gente criou e foi presidente. Então, assim, a maior força nossa foi trazer ideias novas, propor soluções e cobrar mudanças. Agora, a aprovação desses projetos, só quando a gente for prefeito da cidade que elas vão acontecer. Antes disso, a nossa ideia ir catequizando, conscientizando a população dos problemas que existem na cidade e propor soluções. Olha, eu tenho a solução aqui para acabar com isso, vamos privatizar isso, vamos fazer concessão disso. E agora, recentemente, foi aprovada uma indicação de concessão aqui, que foi bem bacana, embaixo dos viadutos aqui da cidade, fez a concessão para iniciativa privada, a gente está fazendo outros aí para terminal de ônibus intermunicipal, enfim, são ações pontuais. Agora, os grandes projetos que a gente gostaria de falar seria mudança de plano diretor, mudança da legislação, revisão da legislação edilícia, esse trabalho da associação do Conselho de Desenvolvimento Econômico que a gente propôs, enfim, projetos estruturantes que a gente tem feito no sentido de provocar, né, as leis que a gente criou aí na área da habitação, que ajudou bastante, muitas delas o prefeito chamou para ele como se fosse ele, mas se não fosse a gente não teria aprovado, porque a gente fez toda a costura com as secretarias, melhorou as leis, porque eles não têm noção. Aprovaram uma lei aqui para o centro, ridícula, a gente cantou lá atrás que ia ser um desastre, a lei foi um desastre. Então, a gente está criando essa consciência coletiva de tudo que a gente falou, avisou, acaba acontecendo, depois a gente vai lá e fala, a gente avisou. Faz um ano que aprovou a lei, zero resultado, entendeu? A gente esfrega na cara do prefeito e fala, olha que vergonha, prefeito, a gente avisou você, né? Então, esse trabalho nosso, acho que o maior legado nosso é isso. A gente adquiriu respeito, seja da oposição, seja da base. Eles não gostam da gente. Eles preferiam que a gente não existisse. Mas eles respeitam, admiram e essa confiança que a gente adquiriu dos amigos, dos inimigos, de todo mundo, é unânime. Esse respeito institucional a gente conseguiu, acho que é o maior legado do nosso mandato. Paulo Gaspar, uma pergunta bem picante para você. Eu sei que você é um cara combativo. E bate bem. Aquele cara que é assim, sniper, né? Mira lá e tal. Já tentaram te expulsar da Câmara? Sim, com certeza. Quantas vezes? Só que não, assim, não conseguiram fazer de fato porque não acharam nada, mas que tentaram, a gente fica sabendo nos bastidores, os caras fuçam tudo, reviram a tua vida pessoal, e ficam querendo achar pelo em ovo, isso faz parte do jogo, né? As indiretas que vêm,
ó, se fizer isso, tal, não sei o quê, ó, cuidado, não sei o quê. Isso é o dia a dia, né? Mas a gente está tranquilo, e se tivesse motivo, realmente eles já teriam feito isso. Legal. Uma coisa que você comentou agora, que eu achei bem interessante, é o uso dos espaços embaixo do viaduto. Porque geralmente é o espaço que muitas vezes acontece crime. Eu, traumatizadamente falando, foi a primeira vez que eu fui assaltado, foi embaixo de um viaduto, um local geralmente escuro, sem visibilidade, e que acaba servindo somente, né, para essas coisas. Agora aqui, pelo menos em Santo André, né, eu também vi lojas sendo formadas embaixo de viadutos. Então, assim, é uma ideia realmente relacionada ao urbanismo, que é uma solução inteligente. E soluções inteligentes vai deslocar, não vou falar eliminar, né, vai deslocar o crime para algum lugar que não foi pensado ainda. Então, como Exatamente. CTC de urbanismo, e eu achei, me fez lembrar também de uma live que eu fiz com o Rafael Lima, né, foi falado muito sobre isso, que é a teoria da janela quebrada. Se a gente permite que haja um local propício para o crime, ele vai existir. Né? Se a gente tiver locais iluminados, com passagem de pedestres, né, com lojas, um local vivo, tipo, esse lugar tem dono, e o dono não é o crime. Então, aí sim a gente vai passar uma mensagem que o crime não tem lugar, seja em Campinas, em São Paulo, Santo André. Então, essas propostas, esses projetos, eles acabam sendo sempre um grande diferencial, e são pequenas mudanças que, ao longo dos anos, vai jogando o crime para algum lugar. Né? E aí, brincadeiras à parte, né? Às vezes o crime vai para a cidade vizinha ou para o país vizinho, mas sempre vai para algum lugar, porque a gente sabe que nesse mundo que vive falando sobre igualdade, sempre vai ter a diferença social. Por quê? Porque enquanto as pessoas têm vontade de trabalhar, ou de ter sucesso, ou de querer ser ricas, ou simplesmente estar pagando as contas, isso é diferente. Então, algumas pessoas vão ter uma certa quantidade de querer e outras não. E tem pessoas que não querem nada, realmente elas querem ficar à margem da sociedade, e elas não querem trabalhar, nem estudar, nem fazer nada. E aí vem a grande pergunta desse diálogo. E os moradores de rua, que são as pessoas que não querem, que assim, realmente se decidir, eu não quero mais, porque uma coisa é a família que foi despejada, uma coisa é aquela pessoa que perdeu o emprego e está numa situação complicada. Como que tem sido isso em Campinas? Quais projetos você já pensou ou tem trabalhado em cima de reinclusão, não falo nem de inclusão, de reinclusão social, né? Mas não para quem perdeu o emprego, mas para quem realmente não quer nada, né? Seja porque é doente mental e toda a família faleceu, morreu, aquela pessoa que realmente não quer nada e só sobrou o crime e pedir esmola. O que fazer com essas pessoas? Para essas pessoas, infelizmente, eu não tenho o que fazer. O mundo sempre teve esse tipo de pessoas, pessoas que querem viver na rua de qualquer jeito, porém era 10% do número que nós temos hoje, né? Então a gente sempre conviveu com pinguço, com vagabundo, com outro contraventor, isso sempre foi da vida e sempre vai ter. Tem até gente bem de vida que vai para a rua mesmo, por opção, né? Eu conheci já um senhor que tinha aposentadoria de R$ 5.000, mas estava na rua por opção dele e não queria sair. Então, assim, sempre vai ter esse tipo de gente. O grande problema é que depois que as drogas se tornaram acessíveis para qualquer um, que foi há 40 anos atrás que começou o crack, aqui em Campinas, em torno de 30, 40 anos, aí a coisa perdeu o controle total e com a pandemia explodiu, né? Então, Campinas, há 40 anos atrás, tinha metade da população, tinha 600 mil, hoje, tinha 1 milhão e 200, hoje tem 1 milhão e 200. Era um paraíso Campinas até 40 anos atrás, né? Aí surgiu a droga, o crack. Antes, cocaína era droga de rico,
E hoje, qualquer pobre, qualquer miserável na rua, está lá o dia inteiro fumando crack. Então, e ele vive para isso, então ele vai roubar, ele vai mendigar e vai viver em função da droga. Então, não tem o que tire esse cara da rua, não tem solução. E isso não é no mundo inteiro. Então, a gente não tem que ter ilusão. Então tem um monte de gente aí defendendo internação compulsória, agora virou moda aprovar isso aí. Lá no Sul está aprovando um monte de cidade. Hoje eu vi lá, Florianópolis aprovou internação compulsória, como se fosse uma novidade. Nenhuma, zero. Isso aí já é uma lei federal de 10, 15 anos atrás, não sei, é permitido você internar compulsoriamente desde que a justiça autorize, então ela só vai autorizar, tem algum som ligado aí no fundo, não sei se é do Fábio, ela vai autorizar casos específicos onde que a pessoa apresenta risco de violência para ela, ou para as pessoas que estão em volta dela, enfim, casos específicos, mas para o vagabundo, para o cara que está na rua, para o cara que resolveu a opção dele viver na rua, não vai ter internação compulsória, a justiça não vai deixar, e se o prefeito resolver dar uma despertinho e fazer isso à revelia, ele vai tomar um baita de um processo de improbidade nas costas dele. Então tem uns prefeitos mequetrefe lá do Sul, que eu faço, eu mando, eu aconteço, eu boto para trabalhar, se não quiser eu mando embora, tudo conversa mole, tudo vídeo fake news, porque ele não pode fazer isso. A Constituição Federal, artigo 5º, permite o direito de ir e vir, e o STF já proibiu qualquer tipo de remoção nesse sentido. Então, esses projetinhos que estão aprovando aí a rodo nas prefeituras é só para enganar a população, né? Então, tem uns vereadores aí sem vergonha, quer ganhar um Ibope, quer dizer, vai lá e fala, eu aprovei meu projeto aqui de internação compulsória, já existe, não tem nada demais nisso, e o prefeito não vai fazer nada diferente do que já existe aí, ele não pode fazer, porque a Constituição não permite, né? Antigamente, há 20 anos atrás, você internava os caras para tirar da frente, né? Para sumir com eles da frente. Hoje você não pode mais, então a gente é obrigado a encarar essa realidade de frente, né? O espelho da nossa sociedade que nós construímos. Esse problema vai existir enquanto existir tráfico de drogas. Essa é a realidade. Nós vamos acabar com o tráfico de drogas? Não vamos. Então esse problema vai continuar existindo. Podemos mitigar com tudo isso que você falou, questões urbanísticas, saúde, assistência e tal, mas isso, se não houver uma mudança estrutural de país, de diminuição da pobreza, que leva essas pessoas a se tornarem vítimas fáceis do crime e das drogas, né? Porque uma família estruturada, que tenha amor, que tenha atenção, que tenha condições financeiras, ela é muito mais difícil do cara entrar no mundo das drogas. Claro que tem um ou outro aí que é meio descabeçado, alguns vão por curiosidade e depois acaba se perdendo, mas é um número, né, insignificante diante da realidade que nós temos. E aí a internação compulsória, para terminar, ela não cura ninguém, né? Por mais que você interne, você pode internar 100 vezes a pessoa, não vai curar a pessoa, a não ser que ela realmente tenha vontade. A internação compulsória, ela vai só desintoxicar o organismo, nada mais do que isso. Aí o cara vai voltar para a droga, porque o problema é psíquico, não é físico. Então ele vai se desintoxicar, mas a vida dele é uma merda e ele vai voltar para merda. Ele vai viver para merda. Ele está acostumado com isso e ele quer isso, né? E não há ninguém que tire ele desse lugar. E o Alexandre está aqui para não deixar eu mentir, porque ele é expert na área aí. Ele trata de saúde emocional e é uma questão psíquica da pessoa que, se ela realmente quiser, aí ela vai trabalhar para o resto da vida dela em cima desse problema e ela tem condições de sair. Se ela quiser, tiver ajuda para isso, seja da família, seja do Estado, ela consegue superar. Com muita força de vontade, ela consegue. Mas, infelizmente, a maioria vai viver para a droga e não tem solução. Uma coisa que é bem claro que eu fico feliz sempre quando eu falo com qualquer mandatário, qualquer pessoa no novo, é que a gente não romantiza as coisas. Não vende aquela ideia de vamos fazer isso e vamos resolver o problema do mundo. É o fato, os pobres sempre estarão com as pessoas, os pobres sempre estarão entre nós, para quem conhece a referência. Então, assim, tem problema que realmente não tem solução. E é uma mentira, é um marketing, é uma romantização quando a gente vê propagandas ou pessoas
prometendo coisa que é impossível ser realizada. Uma coisa é ser mitigar, reduzir. Outra coisa é falar, vou acabar. É realmente impossível. A gente tem que, como população, né, temos que entender que a ficar esperto para não ser enganado, porque o que vai aparecer de propaganda mentirosa, que só para tentar eleger, e a pessoa não vai conseguir cumprir, por quê? Porque não é constitucional, porque é impossível, ou é só um romantismo, é inviável. Obrigado, Paulo. Alexandre, vamos para a pergunta final aí, e já encerrando por hoje aqui. Obrigado a todos que participaram. Vai lá, Alexandre. Minha pergunta é mais uma curiosidade sobre a sua rotina, Paulo. Como você se sente sendo o único vereador a recusar os penduricários do cargo? Como é que eu sinto, né? Bom, é sempre legal você ser um exemplo, né? Nesse sentido, não é uma pauta minha, é uma pauta do partido que eu comprei, me sinto identificado com a pauta, né? Tenho prazer em cumpri-la, mesmo que amanhã o partido fale, não precisa fazer mais isso, eu vou continuar fazendo, porque eu posso fazer, eu sei que a minha realidade permite, tem outros que não vou conseguir porque a realidade não permite, então cada um vai ter que se adequar aí, mas eu me sinto muito bem com ela, me identifico muito bem, é um dos meus cartões de propaganda, né, das economias que o gabinete faz, hoje em torno de R$850 mil aí nesses 3 anos de mandato, a gente pretende passar das casas dos 900 mil aí, então, é um exemplo que a gente pode deixar de bom uso dos recursos, sem perder a eficiência, que é o principal, né, do mandato. Pelo contrário, a gente tem uma superprodutividade muito acima da média, e fazendo jus aí ao que a gente cobra do Estado, que é a eficiência, fazer mais com menos, né? Então, é muito prazeroso a gente defender essa bandeira aí da economia dos recursos, e eu tô bem identificado e alinhado com ela. Legal. Obrigado, Paulo. Legal, muito bom. Quem quiser falar algumas palavras finais aí, consideração, Paulo Gaspar, pode... fala seu Instagram, as coisas, sei lá. Rede social Paulo Gaspar 30 é o número do novo, e estou à disposição aí, eu coloco meu zap lá, meu telefone pessoal mesmo, em todas as redes sociais, tenho o maior prazer de interagir com todo mundo, né? Eu acho que é um grande diferencial nosso, né, do Partido Novo, dos mandatários aí, todo mundo, que a gente não tem nada para esconder, nem não deve nada para ninguém, e essa interação, eu acho que é o que faz a diferença, porque normalmente o político é um velho, aquele cara safado, né, que está acostumado com as benesses e tal, ele não dá o telefone dele, né, ele põe um assessor para responder, outro fazer lá e tal, e eu acho que a gente colocando a cara aí e fazendo esse corpo a corpo com a população é fundamental para a gente ir adquirindo essa credibilidade, essa transparência que a gente tanto prega, né? Legal, muito bom. Paulo, Obrigado aí, gente. eu realmente te admiro bastante com relação a esse peito que isso tu tem, tá? Tu é um cara peitudo, rapaz. É um cara corajoso. Sério mesmo. Então, eu te admiro bastante. Obrigado, mas eu inspiro em todos vocês e principalmente nos nossos mandatários que a gente tem aí, que nos inspira, né? A gente vê que dentro do Novo só tem gente valente, né? E muita gente que não aparece, que está nos bastidores, né? Dando sangue aí. Nossa, para eu estar aqui hoje como mandatário, quanta gente não trabalhou antes de mim para criar o diretório aqui em Campinas, né? Eu entrei em 2019, começou em 2015 a briga, né? A gente teve um deputado federal aqui, o Alexis Fontaine, por Campinas, que fez um mandato excelente. Então, a gente teve bastante precursores, né? Eu enxergo essa corrida nossa eleitoral, política, como aquela maratona que você passa o bastão de um para o outro, né? Então, eu estou aqui hoje e, quem sabe, eu vou passar o bastão aqui para o Alexandre e para os outros que vierem, e cada um faz o seu percurso, daí eu vou para o bastidor, aí o outro está na frente. Então, é aquela visão de equipe que eu acho que é um dos grandes diferenciais do Partido Novo também, que a gente joga para o time e a gente deseja sucesso para todo mundo. Quem entrar não importa, a gente tem ideias comuns, princípios comuns,
e quem entrar, a gente vai estar bem servido e vai trabalhar em conjunto, isso que é legal. O Alexandre, que está aqui comigo, já fizemos várias ações paralelas aí com o mandato, é um cara que está sempre lá nas redes, participando, debatendo, então isso é legal dentro do Partido Novo, e sem segundas intenções, e simplesmente por querer melhorar e contribuir com a cidade, com o partido e com as nossas ideias aí. Valeu, pessoal, obrigado pela oportunidade. Beleza, obrigado. Boa noite a todos. Até as próximas reuniões aqui do CTC, sempre com pessoas incríveis aí, nos dando esse show, essa aula, e falando um pouquinho do que a gente pode melhorar as nossas cidades. Um abraço a todos. Valeu. Fábio Jefferson. Obrigado, gente. Obrigado, Paulo. Falou, abração.